agroprotagonistas! Sejam todos muito bem-vindos ao AgroPro, o podcast do agroprotagonista exponencial. De antemão, clique aqui, siga o podcast aqui no YouTube, no Spotify, siga a nossa página também, Geração de Valor no Agro, no Instagram. E hoje estou aqui recebendo um grande amigo, um grande parceiro, que está falando direto de Manaus, terra abençoada aí. Onete Júnior, seja muito bem-vindo ao AgroPro. Meu amigo, que satisfação, que honra poder estar participando com você do seu podcast. Obrigado pelo convite. A gente está falando aqui da nossa floresta amazônica, do pulmão da Amazônia, com o propósito de poder contribuir e agregar com o seu trabalho, onde a gente desenvolve um método onde a gente foi criar como que as pessoas travam por conta de uma dor emocional, de um bloqueio ou de algo que impede o próximo nível. Então, obrigado, meu amigo, pelo convite e tamo junto. Maravilha, Onete. E para a gente iniciar aqui, se apresente para os agroprotagonistas que nos ouvem. Perfeito. Me chamo Paulo Onete Júnior, sou natural de Manaus, mas já tive o privilégio de morar em Curitiba, de morar em São Paulo. Voltamos para Manaus em janeiro do ano passado. E sou casado com a Sheila Rafael Maia há 21 anos, onde nós temos uma história de superação, da onde nasceu esse projeto chamado Método Nobre, onde a gente trabalha as dores emocionais por ter se separado 5 vezes. Eu casei muito cedo, tinha 17 anos, ela tinha 14. Aqui para o norte isso é comum, então a gente teve uma inexperiência nesse início de casamento e isso fez com que nós tivéssemos essa ruptura do nosso relacionamento por mais de 4 vezes e um divórcio. E isso trouxe uma percepção. Por que eu amava a minha esposa e ao mesmo tempo a gente estava separado? E isso foi busca de autodesenvolvimento e para honra e glória do nosso Deus, hoje a gente está junto, casamos pela 2ª vez. Então eu sou o pai do Caio Henrique, de 18 anos, com muito orgulho, do Kaique Heitor, com 12 anos, que é um esportista nato, e da minha princesinha Shaira Isabel, que tem 9 anos. Então eu me sinto muito feliz, muito amado por ter uma família restaurada hoje, pois eu comecei a entender que as nossas dores que nos limitam, os nossos sabotadores, eles são os causadores da nossa paralisia. Mas quando nós identificamos isso, nós entendemos que são eles que fazem com que nós avançamos e evoluímos, meu irmão. Maravilha. E, Onete, é uma grata satisfação receber você aqui para trazer inspiração para as pessoas, né, através da sua história, do seu método de trabalho. E é muito comum, Onete, eu que estou aí no ramo do agro há um tempo já e trabalho aí com desenvolvimento técnico-comercial de profissionais do agronegócio, e às vezes a gente vê pessoas que não estão conseguindo ter entregas consistentes, né, não conseguem superar, né, os seus resultados atuais, né, levando a sua performance. E como você trouxe aí superação, restauração, bloqueios, sabotadores, uma série de palavras aí que a gente vai aprofundar aqui no nosso episódio, eu já queria deixar de antemão aqui, principalmente para os líderes, eles poderem ter mais atenção, aprofundar mais com os seus liderados, principalmente, né, ter um relacionamento mais aprofundado, porque ao longo desses anos da minha experiência, eu identifiquei que muitas das vezes a baixa performance não está conectada à incapacidade, falta de competência, falta de conhecimento técnico, mas sim muitas vezes está ligado a traumas, a situações não resolvidas, né? E eu falo isso porque eu atravessei algumas situações bem complexas, né? Atravessei 2 depressões profundas e eram tudo questões de ressignificar, sabe? Essa é uma palavra muito forte para mim e eu identifico hoje aí no campo
ao longo dessa jornada minha, que muitas das vezes está ligado a traumas, a situações, né, a bloqueios. E aí esse trabalho que você faz, eu acho assim fantástico, esse nível de aprofundamento, de reconhecimento, né, no eu interior. Eu sou uma pessoa que eu falo muito de autoconhecimento. Então, Onete, para a gente iniciar, pensando em superação, né? Superar desafios, superar traumas, enfim, qual seja a situação complexa aí que às vezes a gente está atravessando, como que a gente pode, primeiro, identificar isso? Eu acho que esse aí é o ponto de partida, né, para essa conversa. Exatamente, meu amigo. Tudo que você falou faz sentido e, inclusive, parabéns por você ter vencido a depressão, porque a gente entende e compreende através da neurociência que a depressão é um excesso do que você consome do passado, por ficar remoendo por atitudes ou comportamentos que você tomou e se arrepende e você precisa ou acha que precisa remir o tempo para poder resolver aquele problema. Então você fica muito preso ao passado. Só que isso é uma das características. Não é a mais importante e não é a principal. Isso significa dizer que as dores que nós carregamos, Leonardo, elas são dores nossas, dores que precisam ser resolvidas. E a gente precisa dar uma atenção para esses comportamentos, porque os nossos hábitos, eles denunciam quem nós somos. Os nossos comportamentos revelam quem nós somos. E quando nós temos um comportamento, uma conduta que muitas vezes nos remetem ao passado por algo que nós fizemos e nós queremos resolver de alguma maneira, a gente começa a ter excesso do passado. Então isso traz com que nós percebemos que todos nós temos isso. Nós somos o seguinte, quando uma criança nasce, ela nasce com 50% dos genes do pai e 50% dos genes da mãe. Então ela é formada por uma camada que vem hereditariamente do pai e da mãe. Isso, dentro da própria neurociência, a gente chama de ciclos de comportamentos viciosos. Então a gente acaba repetindo os próprios comportamentos dos pais. Tanto é que a gente aprende a falar papai e mamãe com aquilo que a gente está ouvindo dentro do ambiente familiar. E isso não é só nessa parte. Então a gente acaba copilando, a gente acaba modelando todos os comportamentos do pai, as condutas que os pais têm. Isso traz muitas coisas positivas e também traz alguns comportamentos não positivos. Então, com isso, a gente começa a entender que as nossas experiências com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente vê e com aquilo que a gente sente, acaba criando uma crença ou seja limitante, ou seja uma crença fortalecedora. Se o seu pai falou para você por várias vezes, Leonardo, que você era uma pessoa capaz, inteligente, criativa, e ele começa a afirmar isso desde a sua infância, você cresce uma pessoa, um jovem, um adolescente confiante. Mas se o seu pai começa a dizer para você que você não é capaz, que você é burro, que você só faz besteira, e isso acaba refletindo, inclusive, às vezes, no seu ambiente escolar, quando você vai fazer uma pergunta na escola e a professora diz que é proibido fazer pergunta, sendo que no contexto geral, fazer pergunta é uma habilidade de pessoas sábias, de pessoas inteligentes, mas num contexto escolar, quem faz pergunta é burro. Então você vai crescendo com esse tipo de pensamento, esse pensamento gera um sentimento, e isso faz com que você crie uma crença, a crença limitante. Isso vai fazendo com que você se torne uma conduta através dos ciclos de comportamentos viciosos. E isso vai te levando a um nível de resultados que muitas vezes não são favoráveis. Então, como que a gente identifica? Você fez uma pergunta interessante. A gente precisa entender e sair de uma escala que eu gosto de ensinar da seguinte maneira. Nós temos o consciente, que é o que nós pensamos, a razão. Nós temos o subconsciente, que é anterior ao consciente, que eu digo assim, o consciente é como se fosse uma grama, da grama para cima, é a árvore. O subconsciente é como se fosse uma pequena camada do solo. E o inconsciente é a raiz dessa árvore.
Então, o que gera o inconsciente são essas experiências que nós temos quando criança. Então, a gente começa a entender que existem níveis de entendimento. E a maioria das nossas experiências está no inconsciente, que é o período de até os 9 anos de idade, é formada a nossa personalidade. Então, ou eu criei uma personalidade de pessoa que é capaz, que pode, que é inteligente, ou eu criei dentro da minha realidade familiar, do meu contexto de ambiente, acaba criando uma mentalidade não positiva. Mas isso está no inconsciente. Como é que eu identifico? Primeiro eu tenho que sair do consciente, do inconsciente e trazer para a consciência. Eu trago da raiz para cima da grama. Eu começo a analisar os comportamentos. E como o ser humano ele não consegue se autoavaliar, geralmente a gente identifica, Leonardo, perguntando das pessoas que convivem com a gente. Eu tenho uma tarefinha, inclusive nesse método Nobre, eu estou dando um treinamento essa semana para uma equipe em company. E uma das tarefinhas que a gente dá é mande mensagem para as pessoas que te amam de verdade. Porque quem te ama de verdade te corrige de verdade. E pergunte assim, vou dar um exemplo bem prático. Leonardo é meu amigo. Leonardo, eu mando uma mensagem para ele e pergunto, qual é a maior habilidade que você acredita que eu tenho? Aí você vai me ver de uma maneira, Leonardo, que muitas vezes nem eu mesmo me vejo. E aí eu preciso também ser humilde o suficiente de dizer assim, Leonardo, agora me diga um ponto de melhoria que eu preciso trabalhar em mim para evoluir. E por que ponto de melhoria? Eu quero fazer um entre aspas aqui. Geralmente as pessoas falam assim, eu tenho um defeito. Mas nós não somos um produto de uma série de linha de 1000 produtos e um deu defeito e a gente tira daquela linha de produção. Nós somos seres humanos. Nós fomos criados por um Deus perfeito. E nós temos pontos a melhorar. Então, quando você fala para o cérebro que você não tem defeito, mas pontos a melhorar, você já começa a mudar a percepção sobre si. E aí eu tenho que ter humildade de poder entender o que o Leonardo vai dizer no meu ponto de melhoria e trabalhar nisso. Aí eu já começo a perceber, Leonardo, os pontos cegos. E esse ponto cego muitas vezes está nas entrelinhas. Aí eu começo a identificar. Poxa, às vezes você tem um comportamento que não é adequado. Você às vezes fala demais. Ou você é tímido demais. Então eu já começo a identificar. Aí eu mando para 3 amigos. Se os 3 falam a mesma coisa, é um ponto de atenção muito forte. Então eu começo a identificar aquilo que está me impedindo, que é uma crença limitante, através da ótica, através da visão, da percepção das pessoas que me amam. Porque se você pedir isso para a pessoa que não te ama, ela não vai te corrigir, ela vai te criticar. E a crítica não diz respeito a você, de respeito a ela. Porque eu acredito muito, Leonardo, que as pessoas elas só dão conselhos de acordo com o que elas acreditam. Por exemplo, se eu sou um cara, vou dar aqui o exemplo A, eu sou um cara familiar, eu sou um cara que luta pela família, eu sou um cara que preserva os princípios da família. E quando o Leonardo, por exemplo, está passando uma crise no casamento e vem pedir um conselho desse cara aqui, esse cara vai dizer, Leonardo, luta pela família. Cara, não desiste da sua família. Mas se esse cara B, ele é um cara solteiro, ele é um cara que gosta de ir pra balada, nada contra, tá? Mas é uma pessoa que não tem compromissos familiares, não tem princípios familiares. Esse mesmo Leonardo, quando passa uma situação igual no casamento, quando ele vem pedir um conselho dessa pessoa, ele vai dizer, cara, larga a tua família, bora curtir a vida, bora aproveitar a vida só é uma. Ou seja, a gente só dá conselho de acordo com o que a gente acredita. Aí vem um ponto muito forte. Tome cuidado de quem você está pedindo conselho e quem está te dando conselho. Então, mais ou menos assim, dentro desse contexto básico, Leonardo, a gente consegue entender que para identificar, a gente começa a se autoavaliar e a gente pedir ajuda para as pessoas que nos amam para ter uma avaliação sobre nós, uma percepção também, a gente começa a identificar os pontos cegos, meu amigo. Excelente, Onete. Assim, um aprofundamento bastante importante que a gente precisa fazer, né? E dentro da sua fala, Onete, ficou bem claro que eu acho que a gente pode dar uma aprofundada. Ficou claro aí a influência que o ambiente e as pessoas em que a gente convive influenciam nos nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos, né? E, consequentemente, crenças, enfim.
São os nossos influenciadores. E aí, falamos de identificar, reconhecer, né? E para corrigir, né? Dentro desse contexto de ambiente e pessoas. Por quê? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque às vezes a gente demora assim tanto tempo para reconhecer, para tomar uma atitude, e a gente perde muito tempo. E o tempo, ele passa, né? Então, assim, dentro desse contexto do ambiente e pessoas, como que a gente pode fazer para corrigir? Perfeito, meu amigo. Muito bem colocado, porque eu acredito muito dentro da PNL que a gente somos a média das 5 pessoas que a gente convive e nós somos a média dos ambientes que frequentamos. Eu sempre dou um exemplo seguinte. Eu dou um exemplo bem pesado mesmo para poder trazer uma provocação em relação ao pensamento. Existe uma pessoa que nasce na favela e essa pessoa, ela tem, dentro de uma situação caótica, dentro de uma narrativa, de um cenário, ela tem um pai traficante e uma mãe que bebe, uma mãe que não tem compromisso com o filho. E aí essa pessoa que nasce na favela tem essa realidade de pai e mãe. E aos 8, 10 anos os pais morrem. E essa criança, ela tem o poder de decidir aonde ela vai chegar. E essa pessoa chega, inclusive, a se tornar um advogado. Ela estuda, ela é amparada por uma ONG. E ela estuda, ela se dedica até se formar um bom advogado. Mas esse mesmo cenário, essa mesma narrativa, ela pode se estender a esse mesmo filho que tem um pai traficante, uma mãe que não tem compromisso com os filhos e se tornar um possível bandido. Então o ambiente ele molda, ele determina. Mas mais importante que isso, o que determina é as nossas razões, que eu defino como nós precisamos entender ou identificar os nossos porquês. Por que a gente faz o que faz? Porque o ambiente ele vai moldar, mas mais do que vai moldar é você que emana uma luz e uma força que acaba transmitindo isso e moldando o ambiente onde você vai. Eu não sei se você já teve o privilégio de conviver com pessoas que quando ela chega, ela contagia o ambiente. É uma pessoa alegre, uma pessoa gentil, uma pessoa pra cima, autoestima, parece que nunca tem problema, tá todo tempo alegre. Ela tem o poder de mudar o ambiente. Assim como também o contrário é verdadeiro. Às vezes você tá numa vibe legal, num ambiente legal, e chega uma pessoa que ela tem o poder de acabar com aquela sensação. O poder de fazer com que aquela frequência baixa. Parece que tudo dela é negativo. Então tome cuidado. Primeiro ponto. Tome cuidado com quem você anda. Porque, biblicamente falando, existe o princípio que quem anda com porco, o farelo come. Então nós precisamos ter entendimento que existe um princípio, Leonardo, que é a imagem associativa. Se eu ando com você e você é um cara que está buscando uma evolução, um cara que está crescendo, um cara que está contribuindo, um cara que está transbordando, automaticamente você me estimula a fazer aquilo que você está fazendo. Mas se você também é um cara para baixo, que só vive reclamando da vida, reclama da sua esposa, reclama do país, reclama do governo, reclama do salário, automaticamente essa energia também acaba me contagiando. E eu te digo, essa segunda pessoa, a gente muitas vezes quer distante. Mas existe algo que chama ponto em comum. Às vezes você tem essa conduta, mas tem algo que me conecta com você. Então nós precisamos ter cuidado com as pessoas que a gente convive. E principalmente os ambientes que nós frequentamos. Porque isso define não só o nosso destino, mas define o nosso caráter. Por conta da nossa imagem associativa. Então o ambiente tem o poder também de moldar o nosso caráter. Se você está buscando com pessoas que estão crescendo, que têm a contribuir. Eu sempre uso uma analogia da crítica e do elogio. Geralmente quem te critica, Leonardo, é quem está aqui, ó, embaixo. Por que ele te critica? A crítica tem um significado. Ela está falando para você bem assim, ó, você é capaz de fazer uma coisa que eu não faço. E como eu não consigo fazer o que você faz, a única maneira que eu tenho é falar mal de você. Mas a crítica sempre vem de baixo. O elogio não, o elogio vem de cima. Pessoas que passaram pelo que você passou, ele está dando um recado. Cara, parabéns, continua, não desiste, porque você vai chegar onde eu estou e nós vamos avançar junto. Porque geralmente o elogio vem de pessoas de cima.
Então nós precisamos descentralizar quem nos critica e quem nos elogia, porque ambos não faz diferença. Se você tem uma meta, você tem um foco, e você está rodeado de pessoas que te estimulam, que te patrocinam, que pode realmente te dar direcionamento, e essas pessoas dentro desse ambiente fazem toda a diferença, você precisa seguir o seu caminho. Porque é na jornada, Leonardo, que nós construímos a nossa vitória. Não é chegar no final da maratona que nos dá a medalha. O que nos dá a medalha é o começo da maratona. É durante a maratona. É durante a jornada. Nós precisamos desfrutar da jornada. Estar nesse momento aqui é desfrutar da jornada. Aonde isso vai nos levar, a gente não sabe. Mas a gente precisa aproveitar esse momento. Então, eu deixo uma mensagem. Diante da pergunta que você me fez. Tome cuidado, analise o ambiente que você está inserido. Se isso te impulsiona e estimula a ser melhor, ou se ele suga a sua energia. E principalmente com as pessoas. Tem algumas pessoas, Leonardo, que é difícil dizer, mas é uma realidade dura, que a gente precisa deixar para trás. Que ela serviu até esse ponto. Ela não vai servir para o próximo nível. Então a gente precisa ter gratidão, a gente precisa ter lealdade, a gente precisa até honrar essas pessoas. Mas se ela não está mais contribuindo, não está mais servindo, a gente precisa cortar alguns laços. Isso não é fazer acepção de pessoa, isso é inteligência. Porque é o seu caminho, é o seu foco, é o seu sonho, é a sua meta que você precisa realizar. Então você precisa estar conectado com pessoas que te impulsionam a chegar onde você quer chegar. Maravilha, Onete. E, cara, quando você trouxe esse ponto, me fez lembrar quando eu ouvi a primeira vez isso, né? Que tem pessoas que a gente tem que deixar para trás. E assim, isso, quando eu ouvi a primeira vez, né? Ignorante ainda, imaturo, isso mexeu muito comigo, sabe? E assim, quem está ouvindo aqui, com certeza que ainda não tinha ouvido isso, não tinha entendido sobre isso, né? Pode soar assim bastante estranho e dói. Mas assim, aí eu vou trazer o meu exemplo, né? Eu precisei deixar para trás um bocado de coisa, um bocado de gente, um bocado de ambientes. E quando eu tomei essa atitude, que foi uma atitude muito sábia, o meu crescimento, como um todo, em todas as áreas da vida, foi assim, exponencial, sabe? Abandonei uma coisinha aqui, um crescimento. Abandonei um comportamento aqui, um crescimento. Abandonei certos tipos de companhias, outro crescimento. E isso vai exponencializando. Sim. E assim... E o que eu compartilho aqui nesse momento? Que assim, não pode ter ansiedade para esse processo, porque é um processo de ruptura. E ruptura pode doer, né? Mas faz bem pra gente. Como faz? E por que eu tô falando isso? Você trouxe aí sobre pessoas que reclamam, que a gente às vezes convive. E assim, é bastante comum, né? Isso no ambiente corporativo, tem demais, né? E assim, e às vezes a gente precisa conviver com essas pessoas. São colegas de trabalho e não tem como. Até na família, né? Na família, né? E aí, eu vou te fazer uma pergunta, que essa pergunta vale $1 bilhão. Como se proteger nesses casos que a gente precisa conviver com essas pessoas, mas a gente precisa se proteger? Sim. Como que a gente pode fazer? Para começar, a gente precisa fazer uma blindagem emocional. Eu sempre penso assim. Exemplo, um cenário, uma narrativa comum. Uma pessoa, um colaborador, dentro de uma companhia, chega e fala alguma coisa. Ele está criando uma conversa, ou uma fofoca, numa linguagem mais aberta. Essa fofoca, ela sempre morre no ouvido de uma pessoa que é sábia.
A pessoa pode falar. A primeira pergunta que a gente precisa fazer: isso vai mudar alguma coisa na minha vida? A gente vai contribuir de alguma maneira? Porque uma fagulha só pega fogo quando ela encosta em outra fagulha. Então a gente precisa ter uma blindagem emocional, aquilo que é meu e aquilo que não é meu. Aquilo que a pessoa está falando vai agregar na minha vida? Vai contribuir? Se não vai contribuir, cara, seja humilde. Se não quiser constranger a pessoa, porque às vezes a gente não quer falar para constranger, né? E isso é errado. Mas a gente diz, cara, tá tudo bem, pronto. Ouve e morre, corta. A partir de nós que precisa ser a mudança. Muita gente quer mudar o mundo, Leonardo, mas não consegue mudar a si mesmo. A gente só tem o poder de mudar a nós mesmos. Eu nem consigo te mudar em alguma coisa, mudar meus filhos, mudar a minha esposa. Eu só tenho o poder de mudar a mim mesmo quando eu tenho um nível de uma expansão de consciência. E quando eu entendo que a fofoca não vai agregar nada em mim, mas entender que a fofoca é um comportamento da pessoa, e essa pessoa não tem só pontos de melhoria, ela também tem qualidade. Então muitas vezes está no ponto cego dela. Fala, cara, por que você sempre traz essa conversa? Qual é o seu nível de insatisfação? Por que você sempre levanta esse questionamento? Por que você não vai resolver com tal pessoa? Qual a solução que você sugere para aquilo que você está falando? E muitas vezes, né, de uma maneira sábia, de uma maneira que você consiga conduzir para não parecer um cara chato, mas você consegue, de alguma maneira, provocar a pessoa a pensar. E fazer assim, cara, realmente não faz sentido. A gente está falando do patrão, a gente está falando do nosso gerente, a gente está falando do nosso líder. Isso serve para as esferas familiares, esferas institucionais, dentro de uma igreja ou dentro de uma companhia empresarial. Cara, isso vai agregar o que na nossa vida? Porque é a partir de nós, do nosso comportamento, que nós conseguimos emanar uma luz ou uma energia. Então essa pergunta é muito importante porque traz uma provocação de entendimento, Leonardo, ao ponto da gente poder ter essa blindagem emocional. Para a gente ter essa blindagem emocional, a gente precisa ter o autoconhecimento. A gente precisa entender que isso não vai agregar na nossa vida, que eu, sendo cúmplice ou contribuindo para aquilo que a pessoa está falando, se não for verdadeiro, não vai mudar nada. Então nós precisamos fazer perguntas simples para nós mesmos, para depois fazer para a pessoa de uma maneira mais branda, de uma maneira mais suave. Hoje mesmo, o treinamento que a gente está dando é para uma loja de cosmético, então trabalha muita mulher. E geralmente a mulher tem essa facilidade de levar mais essa conversa adiante, criar um cenário ou uma narrativa. Não que ela faça mais, mas geralmente o homem é mais calado, geralmente o homem é mais na dele. Então a gente fez uma dinâmica de um telefone sem fio. O telefone sem fio, você cria uma conversa aqui no começo, chega no final da turma, a conversa chega distorcida. E na hora da dinâmica parece ser engraçado, mas isso traz uma reflexão muito profunda. Muitas vezes depende de como nós ouvimos uma conversa, mas principalmente como nós falamos, como nós denunciamos essa conversa, como nós avançamos com essa conversa. E aí a metáfora foi: não deixe sua boca falar, Leonardo, aquilo que os seus ouvidos não gostariam de ouvir. Porque falar do outro é muito fácil, mas quando é de você? Então a gente colocou ali um cenário como se fosse por si mesmo, entendeu? Excelente. E dentro desse contexto, falando de autorresponsabilidade, né? Esse é um ponto bastante importante para profissionais, para pais, mães, filhos, para todo mundo. E tudo isso que você falou me veio aqui à mente cenários que às vezes a gente vive, né? Por exemplo, o mercado está represado, né? O mercado represado no agro é tipo assim, não está saindo negócio. Uhum. E o commodity está com preço ruim, né? E aí a gente começa a se afastar dos clientes, né? Deixa de estar presente com os clientes, os agricultores, no caso aqui. E aí é onde mora o perigo, porque se a gente afasta do nosso cliente, alguém vai estar do lado dele.
E esse alguém vai se aproximar, né? No momento certo, né, no momento adequado, vai fazer negócio. E aí, esse insight da autorresponsabilidade, nesses momentos, eu gostaria que você trouxesse um pouco dessa questão do locus, né, de controle. Por quê? Tipo, o que está no meu controle? Que eu posso fazer? Qual atitude que eu posso tomar? Né? Eu não trabalho na Bolsa de Chicago, que vai controlar ali preço de commodity, preço de... enfim. Então, o que eu posso fazer? Então, trazer essa questão da autorresponsabilidade com muita consciência, eu acredito que a gente elimina uma série de empecilhos que impactam diretamente na performance dos profissionais do agro, sabe? Você pode trazer um pouco aí pra gente sobre esse assunto? Eu vou usar um exemplo, Leonardo, da própria linguagem da agricultura. E nisso eu vou mesclar com uma parábola. A agricultura é o seguinte: você planta a semente, só que plantar a semente é o último estágio da semeadura. O primeiro estágio é você preparar o terreno, você saber que aquele terreno é adequado para aquele tipo de semente, você fazer uma avaliação, você fazer um estudo do tempo propício para lançar a semente. Nós temos 4 estações, e essas 4 estações refletem na nossa vida. Então nós precisamos primeiro preparar o terreno. O que é preparar o terreno dentro da autorresponsabilidade? A gente preparar a nossa mente, os nossos conhecimentos, as nossas habilidades, saber quem nós somos. As pessoas têm dificuldade de saber quem elas são, Leonardo. E principalmente de falar das habilidades. Nessa dinâmica que eu trouxe, eu peço para falar 3 habilidades, 3 pontos fortes que a pessoa tem e 3 pontos de melhoria. Geralmente as pessoas têm mais facilidade para falar dos pontos de melhoria. É muito mais fácil as pessoas falarem daquilo que ela não é bom do que ela identificar aquilo que ela é bom. Então a gente precisa trazer esse entendimento de quem nós somos e quais potenciais nós temos. Então, dentro desse cenário, o que é autorresponsabilidade? É saber aquilo que depende de mim. O que depende de mim é preparar o terreno, ver o momento certo de plantar a semente. Quando nós lançamos a semente, a gente não fica lá, ó, vai semente, cresce, bora semente, essa é a hora, bora semente, tá sol. A gente não fica. Essa parte é uma parte externa. Não depende mais da gente. Quem dá o crescimento é Deus. E aí vem uma parábola que eu preciso fazer uma analogia dentro dessa autorresponsabilidade para a gente trazer uma compreensão mais clara. Existe uma parábola onde 3 tipos de pessoas, pelo nível de capacidade, elas recebem uns talentos. Talentos vão trazer para o nosso cenário, como se fosse uma semente. O primeiro recebe uma semente. O segundo recebe 2 sementes. E o terceiro recebe 5 sementes. E cada um conforme a capacidade, as habilidades que elas desenvolviam. O primeiro, com medo, porque não sabia, não estudou, não se preparou, ele pegou a semente e guardou, escondeu. O segundo plantou no tempo certo, fez com que essa semente, que era 2, multiplicasse para 4 sementes. E o terceiro, que tinha 5, multiplicou para 10. E geralmente quem recebe mais é mais responsável. Então a gente começa a compreender que cada um recebe a medida que lhe é possível de acordo com a capacidade. Então muitas vezes a gente não tem um cenário, um controle do cenário externo por conta das habilidades que a gente não desenvolve ou não sabe que tem. Porque com certeza os 3 receberam de igual forma, num tempo oportuno, porque que um multiplicou, um guardou, escondeu, um multiplicou só por 2 e o outro multiplicou por 5. Por conta dessa compreensão geral de quem ele era, da capacidade que ele tinha e principalmente da responsabilidade que lhe foi dada. Então, desse cenário, aquilo que é interno, aquilo que está no nosso controle, a gente precisa desempenhar o nosso papel com muito entusiasmo, com muita alegria, mas principalmente com muita responsabilidade. Porque isso depende da gente. Dar o crescimento nessa semente não depende da gente.
Aí já é externo, fatores que contribuem nas bolsas de valores, o que eleve, o que abaixa a inflação. Isso não depende da gente. Mas preparar o nosso melhor naquilo que está no nosso controle é responsabilidade nossa. Se não deu certo até o lançamento da semente, é responsabilidade nossa. O ser humano, por si só, Leonardo, ele já tem o hábito de transferir a culpa para os outros. E isso vem desde Adão. Porque quando Adão foi dado uma ordem, não coma do fruto proibido, e ele deixou Eva comer, quando Deus o chamou para prestar conta, ele disse, não foi culpa minha. A culpa é tua, Deus, pela mulher que tu me deste. Então dali já nasce uma raiz tendenciosa a transferir culpa, a transferir responsabilidade para as outras pessoas. Então a gente começa a compreender que não é sobre transferir para os outros, é nós assumirmos nossa responsabilidade, aquilo que está no nosso controle. E o que está no nosso controle? A nossa semente. Então, se essa semente vai dar fruto ou não, ela vai depender muito do preparo da terra, muito do tempo oportuno, das estações oportunas, para poder fazer com que essa semeadura esteja bem alinhada para esperar o tempo da colheita. Excelente, meu querido. Profundo, claro, simples e objetivo. Grato por compartilhar com a gente. E você trouxe aí anteriormente a respeito de viver a jornada, né? E isso me fez lembrar aqui da importância do presente, sabe? Que a gente falou da depressão, excesso de passado, né? Ansiedade é o excesso do futuro, mas é no presente aí que está a nossa grande oportunidade. Então, qual a importância de viver o presente? Meu amigo, o próprio nome já está dizendo, né? O presente é um presente, cara, é uma dádiva. Eu falo porque a minha história é um pouco desafiadora. Eu fui muito precoce em tudo. Então, assim, com 12 anos eu já trabalhava, com 17 anos eu fui pai. Então, eu acabei enveredando por um caminho tortuoso, onde eu me envolvi com drogas, bebida, prostituição, adultério, muito jovem. Então, isso fez com que eu mergulhasse num nível de situações que para mim era um atalho, mas na verdade era um beco sem saída. Então, eu passei mais ou menos 4 anos nessa vida. E aí já era pai, meu primeiro filho nasceu, e aí com 21 anos de idade, eu consegui sair desse mundo por conta de um princípio de overdose que eu acabei pegando. Então eu passei mais ou menos uns 10 anos depois desse 21 anos, até os 31 anos, num loop, querendo, sabe, recuperar o tempo. Porque eu perdi, porque eu usei droga, porque que eu caí nesse mundo. Então quando você sai dessa seara, desse momento presente, para tentar recuperar o passado ou querer acelerar o futuro, se a gente analisar bem, a gente não faz nada. A gente nem vive o presente, nem recupera o passado e nem tampouco acelera o futuro. Então, viver no presente é estar no aqui e agora. Como que a gente pode entender isso de uma maneira mais clara, dentro de uma analogia? Cara, a gente precisa entender que a vida, ela é tudo processual. A própria semente, que a gente acabou de dar um exemplo, ela tem o tempo certo para ela poder enraizar, ramificar, pegar no solo fértil e aí começar a criar as raízes, e aí depois que ela vai crescendo. Mas a vida também ela é assim. Nós, quando nascemos, nós passamos por um processo que eu chamo da maior competição da vida. Nós deixamos para trás milhões de espermatozoides e nós somos os melhores nadadores e nós conseguimos penetrar no óvulo da mãe, né, da nossa mãe, no ovário. Então, nós passamos por esse processo. Quando nós criamos essa vitória, a gente começa a entender que o processo de formação da criança dentro da barriga da mãe, ele é um processo contínuo, ele é um processo até lento, mas eu sempre trago a analogia da pessoa que caminha, da pessoa que nada e da pessoa que pedala. Isso faz muito sentido, inclusive, no legendário que eu fui. A pessoa que nada, ela tem o pensamento seguinte, é uma braçada de cada vez. Ela não vai dar 2, 3 braçadas de cada vez. A pessoa que corre é um passo de cada vez.
A pessoa que pedala é uma pedalada de cada vez. Então nós precisamos entender que a vida é um passo de cada vez. Só que o grande segredo da vida, Leonardo, está em desfrutar desse caminho, dessa jornada, inclusive em momentos difíceis. Porque quando eu estava no fundo do poço, olha que legal, quando você está imergido no problema, você só foca no problema, né? Então quando eu estava no fundo do poço, eu tinha uma solução, eu tinha uma vantagem. Eu não tinha mais para onde ir, porque eu já tinha chegado no fundo do poço. Então só tinha uma alternativa, sair do fundo do poço. Assim como você também, que passou por esse processo de depressão. Então a gente precisa entender que o momento presente é um presente. A gente não consegue voltar no passado, a gente consegue mudar o passado. De que maneira, Paulo? Vamos imaginar que hoje é terça-feira e amanhã é quarta. Então amanhã, quarta-feira, fará com que hoje, terça-feira, é passado de amanhã. Então eu consigo mudar o passado daqui para frente. Como eu quero que seja o meu futuro. Como eu quero que seja o meu destino. Então eu consigo mudar o passado daqui para frente. O daqui para trás eu só consigo ressignificar. E como que eu consigo ressignificar? Dar um novo sentido. Por muito tempo eu tinha vergonha de contar essas histórias. Como eu separei da minha esposa, como eu saí do mundo das drogas. Mas quando eu ressignifiquei, Leonardo, eu consegui entender que isso, a minha ferida sarada, virou remédio para as pessoas que estão passando por isso. Teve uma vez que eu dei uma aula para o pior ano do programa do Pablo Marçal, justamente contando a minha história. E inúmeras pessoas se conectaram daquele tipo de situação que eu tinha superado e elas estavam passando. E esse é o grande lance da vida. O pouco que a gente sabe, Leonardo, é muito para quem não sabe nada. Então nós precisamos ter essa compreensão sobre o transbordo, sobre contribuir, sobre facilitar a vida das pessoas, sobre poder estimular as pessoas a serem melhores como nós. Nós um dia estávamos perdidos, nós estávamos em ambiente com pessoas que não agregavam nada, mas quando nós tivemos consciência, a gente começou a criar uma narrativa, um cenário mais positivo, um destino, um futuro. E a gente foi vivendo isso de maneira gradativa, evolutiva. Como? Focando no presente. Foca no aqui e agora. O que você tem que ir para resolver hoje? Tenha tempo de qualidade consigo mesmo. Tempo de qualidade com um ser superior, Deus ou como você chama. Mas sempre esteja conectado com a espiritualidade. Mas principalmente, Leonardo, com as pessoas que te amam. A sua família, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais. Desfrute. Nós estamos vivendo numa época muito acelerada. Tudo é excesso de informação. A gente come olhando pro telefone. A gente não para mais para sentar na mesa, Leonardo. E eu tive uma percepção na pandemia, que a pandemia ela veio, e eu respeito muito quem perdeu um ente querido, porque a gente também sentiu muito aqui, principalmente no Amazonas, mas a pandemia veio dar um recado. Todo mundo em casa, todo mundo se ajudando, e a gente passou pela pandemia e parece que esqueceu do recado da pandemia. Então viver o presente é desfrutar disso, é valorizar quem é importante, é olhar nos olhos, é validar as pessoas, é mandar uma mensagem para a pessoa que facilitou um dia a sua vida e dizer assim, ô Leonardo, muito obrigado, cara. Eu tenho muita lealdade por você, eu honro sua vida, eu te agradeço porque você um dia me ajudou. Fazer com que as pessoas entendam o valor que elas têm por ter um dia ajudado você. Então viver no presente, de uma maneira mais resumida, é focar no aqui e agora. É viver um passo de cada vez. É nadar como uma abraçada de cada vez. É como se fosse pedalar, dando uma pedalada de cada vez. Ou seja, vivendo o momento presente como se fosse realmente um presente, porque ele é um presente. Excelente, meu querido. Assim, uma verdadeira aula aí de como superar desafios. Um bate-papo super produtivo, muito inspirador. E, Onete, grato pela sua honestidade, pela sua disposição em compartilhar mais sobre você, né? A coragem de compartilhar sobre os seus escolhos, né? Os seus desafios, mas principalmente as suas superações. É um ato de coragem e de amor, né? E agora,
Vou deixar aqui aberto para você trazer suas mensagens finais e já de antemão te agradeço aí imensamente por essa oportunidade da gente estar aqui juntos e levando essa mensagem tão importante para os agroprotagonistas que nos ouvem e nos assistem aqui. Muito bem, Leonardo. Então vou usar o que você falou, que é o gancho. Seja o protagonista da sua própria vida. Seja alguém que realmente vale a pena viver essa vida. A gente começa a entender, Leonardo, que a vida só é uma e ela passa rápido. E a gente precisa viver esse momento presente entendendo que a vida é o processo, é a jornada para entender que um dia essa vida vai chegar ao fim. E a pergunta é, como nós seremos lembrados? O que estará escrito na nossa lápide? Como as pessoas lembrarão da gente? Então dê o seu melhor hoje. Aproveite hoje, desfrute hoje, sorria hoje, se alegre hoje, plante hoje. Mas saiba que existe algo muito especial dentro da gente. Chama-se o fôlego de vida. Valorize aquilo que foi de graça, que foi dado de graça, mas não foi de graça. Existe um preço que foi pago, e um preço alto naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter acesso a uma vida de prosperidade, a uma vida de plenitude, a uma vida de alegria. E isso tudo depende a partir da nossa decisão. O Salomão, que é o homem mais sábio da face da terra que já existiu, depois de Jesus, ele diz assim, aquilo que o homem pensa, ele se torna. Então pense você, que você pode viver a vida que você sempre desejou, acreditando que nós somos os responsáveis pelo nosso destino, para criar o nosso futuro, e nós podemos alcançar aquilo que o nosso coração deseja, aquilo que a nossa mente imagina. E tudo depende da gente. Esse poder já foi dado a nós desde o nosso nascimento. Então eu quero dizer para você, deixar essa mensagem no seu coração. Acredite, creia somente. Você verás a glória de Deus se manifestar na sua vida. Os pequenos detalhes fazem e se tornam os grandes milagres. Assim como aconteceu na vida do Leonardo, assim como aconteceu na minha vida, comece hoje a tomar a iniciativa de ser o protagonista da sua própria história. Que Deus abençoe. Maravilha! E vocês, agroprotagonistas, compartilhe, clique aqui, compartilhe esse episódio com o máximo de pessoas que vocês puderem para levar essa mensagem de paz, essa mensagem de prosperidade para todas as pessoas que estão precisando ouvir essas palavras. Valeu! Um abraço, meu amigo!